Fala quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, semana 27, apostila Um Giro pela Aprendizagem, das páginas 37 a 39. Vamos trabalhar com texto e interpretação. Se você ainda não está no nosso Meet, está perdendo, porque a gente é o maior sucesso na internet. Nós fazemos meets, falamos sobre texto, interpretação, a gente lê, tenta entender, os alunos me fazem pergunta. Se você ainda não está lá, terças e quartas-feiras às 14 horas. Se você está lá, você já sabe que você é sucesso absoluto da internet, né? Então, vamos continuar com o nosso Meet, porque vai ajudar vocês a ler e interpretar com clareza. Olha só o que nós vamos trabalhar essa semana. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem com a continuidade do texto. Você entendeu alguma coisa? Tenho certeza que você nem prestou atenção. É porque você ainda não está conseguindo interpretar os textos direitos. Então vamos lá que eu vou te explicar. Ó, tá vendo essas duas aí? Ó, foram na festa com a mesma roupa. É chato, não é? Horrível. Então, pensa se a gente repete a mesma palavra no texto toda hora. O texto vai ficar chato, igual você encontrar alguém com o mesmo vestido que você na festa. Olha essa música do Raul Seixas. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida e eu sou o medo de amar. Para uma música dá certo, né? Uma poesia, um poema, uma crônica, um cordel. Essa repetição fica interessante. Mas para um texto que a gente vai ler de repente na escola ou uma carta que alguém escreve para a gente, fica muito chato essa repetição das mesmas palavras. Na arte vale tudo, mas nos textos nós temos regras. Então nós substituímos algumas palavras pelos seus sinônimos, certo? Para dar uma disfarçada, porque senão eu vou ficar falando assim, ó. Graziela foi à feira, Graziela comprou uma banana, Graziela comprou também uma maçã. Fica chato, então a gente substitui por ela, por a senhora, a moça, a linda. Você pode substituir por a linda falando de Graziela, não pode? Agora que você já entendeu a teoria, vamos para a prática. Tem aí o texto As Borboletas, que é o texto da nossa página aí da apostila. Esse texto fala sobre as borboletas. Mas eu não vou ficar falando toda hora. As borboletas são amarelas, as borboletas podem ser azuis, as borboletas são lindas. Eu tenho que usar algumas coisas para mudar para o texto não ficar chato. Então, olha essa pergunta. As amarelinhas são tão bonitinhas. O que quer dizer essa as amarelinhas? Tá falando sobre as borboletas, mas eu não escrevi a mesma palavra. Entendeu como funciona esse descritor? Você vai identificar nos textos palavras que se repetem ou quais sinônimos são referentes às palavras que não estão se repetindo. É isso que você vai parar para prestar atenção nos textos, ok? Agora presta atenção no que eu vou ler e vê se você consegue entender o que eu estou lendo para você. Agora nós vamos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Você vai identificar nos textos qual é o problema, qual é a confusão, qual é a solução, qual é o conflito que gera o enredo. O que acontece neste texto e os personagens que conduzem. Vamos para a prática, ó. Tem lá a quadrinha que é a nossa aula, que está lá na apostila Giro. No texto, Holmes é um. Você está identificando qual é a função de determinado personagem. A gente poderia perguntar também qual é o problema principal desta quadrinha, desta tirinha. Você pode me explicar que o problema principal desta quadrinha é o sumiço dos cupcakes, ok? São perguntas que a gente faz. O que acontece de principal nesse texto? É o sumiço dos bolinhos, né? Não é cupcake, é bolinho. Então, e quais são os personagens? São as perguntas que a gente faz. Vamos então para o descritor 8. Nós devemos estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. O que aconteceu e qual foi a consequência? Nesta charge aí que você está vendo cresce logo, eu preciso de sombra. O próprio lenhador que cortou as árvores está desesperado para que as árvores cresçam logo. Qual é a causa? Ele cortou as árvores. Qual é a consequência? Ele ficou sem sombra. Vamos para a prática no texto? Tem aí uma anedota.
Sabe o que é anedota? É uma piada. E a piada diz: sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela. Quanta gentileza, genrinho. Mas por que você fala assim? Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Sem graça, não? O genro queria que a sogra morasse longe por quê? Porque geralmente os genros não gostam das sogras. Mas, o que isso tem a ver com causa e consequência? Qual é a causa? É o genro querer que a sogra more longe. Por quê? Qual é a consequência? Para ela ficar bem longe. E o último descritor dessa semana é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções, advérbios, etc. Vamos lá, o que é uma conjunção? É uma palavra que a gente pode chamar ela de ponte, vamos dizer assim, porque ela liga duas orações. E essas palavrinhas podem ser as mais diversas. Elas podem fazer uma frase contradizer outra, elas podem fazer uma frase ser consequência da outra. E um advérbio, o que ele faz? O advérbio transforma o verbo. Você pega aí o mamão, faz um suco, ele nunca mais volta a ser um mamão, certo? Nós temos muitos tipos de advérbio, que são palavras que transformam os verbos. Por exemplo, advérbio de tempo. Eu cheguei depois. Olha como transformou, porque eu cheguei, parece que eu cheguei agora, mas aí eu coloco um depois, transformei o verbo. Então, existem vários advérbios, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, afirmação, negação e dúvida. Todas essas palavrinhas que eu coloquei aí em negrito transformam o verbo de alguma forma. Isso é um advérbio. Por exemplo, de modo, tudo ficará. Ficará o quê? Melhor. Eu transformei o verbo, ok? Porque o ficar, fica do jeito que tá. Mas quando eu coloco um melhor, eu transformo esse verbo. Deu para você entender? Sempre os advérbios ou são de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação ou de dúvida. Vamos lá para a prática? Vamos entender? Tem lá o texto da velhinha lá que fica nhen, 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 a língua do nhen. No trecho, e estava sempre em casa, o termo em negrito indica o quê? Olha lá, é um advérbio, porque estava sempre. Esse sempre indica o quê? Modo, tempo, lugar ou negação. Você consegue pensar nisso e me responder. Não vou dar a resposta agora, porque você tem que colocar a resposta lá. Vou fazer agora um tutorial para uma boa leitura. Você leu o primeiro parágrafo. Você conseguiu entender o parágrafo? Não. Então, olha aqui, leia novamente o mesmo parágrafo. Você leu o parágrafo de novo. Você conseguiu entender? Sim. Então, leia o parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte, você entendeu? Não. Então, leia o segundo parágrafo de novo. Você conseguiu entender? Então, leia o parágrafo seguinte. Então, estabeleça que o ponto final é o seu ponto de análise. Chegou no ponto final, você não entendeu? Volta e lê de novo. Aí, o que você está lendo está fazendo sentido para você? Se não está fazendo o menor sentido na sua cabeça o que você está lendo, para, bebe uma água, dá uns 5 minutos e volta a ler de novo. Se está fazendo sentido, você está no caminho certo. Qualquer dúvida, bate aquele zap para Pro, tá bom? Um beijo!